Irmãos, graça e paz a todos. Boa noite. Antes de iniciar essa mensagem, antes de lermos, na verdade, o texto, eu peço que você esteja com lápis, caneta e papel nas mãos, para que você anote o que será dito, os textos que serão lidos nesta noite. E também eu peço que você eleve o seu coração em reverência a Deus e devote total atenção na palavra do Senhor. E também eu peço que você, por gentileza, anote a seguinte pergunta. Anota a pergunta e também responda, por favor. Qual é o seu pior ou maior defeito? Qual é o seu pior ou maior defeito? Anota a perguntinha e responda também. Certo? É pessoal. Qual é o seu pior defeito ou maior defeito? Você bota assim e aí responde. Meu maior defeito é X. Certo? E a segunda pergunta que eu quero que vocês também façam, anotem. Qual é a sua maior necessidade hoje? O que é que você mais precisa hoje? Agora, neste dia. Certo? A minha maior necessidade hoje é, se eu tivesse isso aqui hoje, eu estaria feliz. Anote também, certo? Dito isto, só esperar que alguns irmãos terminarem. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Iremos ler apenas 2 versículos, 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Vou repetir novamente. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Curve sua cabeça e ore comigo, por favor. Ó Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, Pai das luzes, Senhor, te agradecemos e entramos em oração na sua presença, para, Pai, te agradecer pelos louvores que já foram cantados, ó Deus, pela ministração, ó Deus amado, da ceia do Senhor, esse memorial, Pai, para nós, que é tão importante. Muito obrigado, ó Pai, por este dia e por essa oportunidade. Ó Senhor Deus, eu também, Pai, te apresento o teu povo, Senhor. Ó Deus, aqui está o teu povo e aqui está, Pai, a tua palavra. Eu venho te rogar, Pai, para que o Senhor venha falar, Deus amado, ao teu povo, Senhor Deus. Senhor, eu só tenho condições, ó Pai, de falar aos ouvidos, mas eu creio, Pai, que o Senhor, o seu Santo Espírito, é capaz de falar aos corações que aqui estão. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração que aqui está, ó Pai. O Senhor, Deus amado, conhece cada coração, cada pensamento, cada mente que está aqui nessa noite e também para que está ouvindo essa mensagem. Te peço, ó Deus, rogo a Ti, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, nós somos hábeis em descobrir, enumerar, apontar os erros, as falhas e os defeitos de alguém. Como teste, por exemplo, eu imagino que desde o momento em que você saiu de casa, ou até mesmo antes de sair de casa, você já apontou vários defeitos, vários erros de alguém. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Seja um cabelo desajeitado, uma roupa que não caiu bem, um tom de voz um pouco muito alto, ou então um pouco muito baixo. Talvez o jeito de andar, de falar, de gesticular,
de se sentar, de olhar, de rir. Talvez o jeito de alguém fazer alguma coisa. Você já apontou o seu dedo e verificou ali um defeito. Para ficar bem mais claro, irmãos, do que nós somos capazes de fazer, o site significados.com enumerou cerca de 46 defeitos que pode ter em uma pessoa. Entre eles estão, e aqui eu vou citar alguns, tá? Não vou citar todos. Alguém que é teimoso, agressivo, desequilibrado, arrogante, cruel, egoísta, mentiroso, covarde, chato, malvado, atrevido, intolerante, falso, ganancioso, irritadiço. E aqui eu acho que faltou 2 defeitos. Ser vascaíno e palmeirense. Brincadeira aos irmãos vascaíno e palmeirense. Amo vocês. Mas, provavelmente, eu creio que vocês tenham colocado alguns defeitos que eu citei agora como resposta àquela primeira pergunta que eu fiz a vocês. Lembra de qual é o seu pior ou maior defeito? Mas, irmãos, eu quero dizer que esses defeitos que você colocou aí, ainda não é o seu pior defeito. Não é o fato de você ser chato, arrogante, cruel, mentiroso, teimoso. Não. Isso é apenas um dos reflexos do quão maligno, do quão perverso é o seu coração. E sabe qual é o seu pior defeito? É que você é pecador. Ser pecador é o seu, é o meu maior defeito, o pior defeito. E é justamente isso que o apóstolo Paulo aborda com muita clareza durante todo esse capítulo 3 da carta aos Romanos, a partir do versículo 9, por exemplo, onde ele diz que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E aqui eu vou trazer para vocês um breve contexto para vocês se situarem basicamente o que está acontecendo na igreja de Roma. Sabemos que Paulo escreveu essa epístola aos irmãos de Roma, igreja que era composta por cristãos judeus e também cristãos gentios ou gregos. E havia ali uma tensão na igreja entre esses dois grupos. De um lado, nós temos os cristãos judeus que observavam somente a lei, apenas a lei de Moisés. Do outro lado, nós temos os cristãos gentios ou os cristãos gregos que viviam livre, gozavam da liberdade distante da lei de Moisés. E essa tensão ficou mais notória e fica mais evidente para nós quando Paulo dirige a sua atenção no capítulo 2, dos versículos 14 a 16, para aqueles cristãos que são gentios, onde ele aborda aspectos da lei natural que há em seus corações e serão julgados por isso, por ter de fato essa lei natural. E no versículo 17 a 29 do capítulo 2, o apóstolo ele vai mudar de foco. Agora ele vai mirar nos cristãos judeus, que estavam se vangloriando, que estavam contando vitórias, estavam confiando por terem a lei de Moisés, porque observavam a lei de Moisés. E esse ponto de tensão que está, esse atrito que está aqui entre judeus e gentios, ocorre aqui no capítulo 3 também, onde nós vemos nos versículos iniciais o apóstolo Paulo, ele realiza uma série de perguntas retóricas para demonstrar que, de fato, ser um judeu de nascimento, ser um judeu de linhagem, não é suficiente para receber a justificação de Deus e a salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo coloca um fim, mostrando a todos, aqueles irmãos da igreja, os grupos que ficavam se debatendo, demonstrar que todos daquela igreja, judeus e gentios, que nenhum tinha mais vantagem do que o outro, e que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. No versículo 9, Paulo vai dizer isso. Ou seja, o pecado é a única coisa que iguala todos os homens nesta terra. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O apóstolo afirma, irmãos, categoricamente e sem margem para erros, que todos pecaram. Todos, absolutamente todos. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto nesta noite. Primeiro ponto, a universalidade do pecado. Está explícito na parte A do versículo 23, pois todos pecaram. A palavra pecado significa, de forma literal, errar o alvo. E foi exatamente isso que Adão fez, quando errou o alvo ao desobedecer a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina e também relata em Gênesis, no capítulo 3, que o pecado teve início com a transgressão de Adão, lá no paraíso, lá no Éden. E foi um ato voluntário, de perfeita, livre e espontânea vontade do homem. O diabo, a antiga serpente, deturpando a palavra de Deus, floresceu o desejo, aguçou o desejo pecaminoso no coração do homem, que era o desejo de ser semelhante a Deus, de ser igual a Deus. Adão, então, se rendeu à tentação, ao desejo pecaminoso, e uma vez nascido em seu coração, foi executado sem a mínima reflexão. Adão comeu o fruto proibido, dando luz assim ao primeiro pecado da humanidade. E este ato trouxe consequências eternas para Adão e para todos os seus descendentes. Adão agora passa a ser escravo do pecado, escravo de suas paixões, escravo dos seus desejos. Este pecado trouxe corrupção permanente, irmãos. E como consequência da queda, o pai da raça agora transmite a sua natureza depravada, caída, pecaminosa para os seus descendentes. Adão, irmãos, não pecou apenas de forma isolada, como acreditam os pelagianos. Pelo fato de Adão ser o pai da raça humana e também dele ser o chefe representativo da humanidade, a culpa do pecado é colocada agora na conta de toda a raça humana, pois agora todos são passíveis de morte e serão punidos também pela morte. Logo, o pecado de Adão é o pecado de todo homem. Por isso o apóstolo Paulo afirma com toda a verdade, pois todos pecaram. A Bíblia, irmão, é muito clara como a luz do sol. É clara como o dia, ao afirmar que todos pecaram. Absolutamente todo ser humano é pecador. Todos vocês que estão me ouvindo agora, inclusive eu, somos pecadores. Estamos diante de Deus em pecados e nós precisamos, carecemos, necessitamos do favor, da glória de Deus em nossas vidas. Você pode até não concordar com isso. Imagina você vir aqui na igreja, num domingo à noite, e escutar o pregador falar que você é um pecador. É no mínimo indignante para alguns. Porém, eu não vou tentar aqui lhe vencer com argumentos. Vou falar apenas que é necessário que você saiba nesta noite que você é pecador, que você carece da glória de Deus, mas eu vou deixar que a Bíblia fale por ela mesma. Eu vou deixar apenas que a própria palavra de Deus fale conosco nesta noite. Então vamos começar. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 6. É um texto que é bem conhecido. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Observe que o texto nos diz continuamente mal. Isso implica, logicamente, algo que é contínuo, sem interrupção, e não algo que é momentâneo. Ou seja, o desígnio do nosso coração é continuamente mal desde a queda. E não apenas coisa de momento. É comum quando a gente está estressado, com raiva, em uma discussão, por exemplo, a gente falar algumas coisas que depois nós nos arrependemos e usamos a seguinte desculpa: me perdoa, meu irmão, me perdoa, meu amor, mas foi na hora da raiva.
Acho que todos já falaram isso. Me desculpa, eu não queria ter falado. Olha, Saulo sem pensar. Foi na hora da raiva, foi o estresse. Alguns falam, olha, eu não estava em mim naquele momento. Me perdoe. Nem eu me conheço que falei aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não existe. Na hora da raiva, irmãos, é quando o seu lado pecaminoso se revela. Tudo aquilo que sai de dentro de você é porque está dentro de você. Queira você ou não, goste você ou não. Se Deus tirar o freio de você, você vai sair machucando as pessoas, porque o seu coração é caído, é continuamente mal perante Deus e também perante os homens. É continuamente mal, irmãos. Dia após dia, hora após hora, minuto a minuto, segundo a segundo, cada sua emoção, desde quando você acordou, cada pensamento seu, desde quando você pisou ali na calçada até aqui, tem manchas de pecado. É manchado pela depravação pecaminosa, pela queda de Adão. Tudo, todo o seu pensamento é ruim, é mau, é manchado. Não existe isso de hora da raiva. Foi momento de crise. Eu estava no meu pior momento, eu não estou no meu dia. Não. Você está apenas sendo o que você é, pecador. Irmãos, devemos sempre reconhecer isso, que nós somos pecadores diante de Deus e que o nosso coração é continuamente mal perante o Senhor. Anote aí, por favor, livro de 1 de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículo 46, a parte A diz o seguinte: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Veja, Salomão, naquela reunião solene, no culto solene de inauguração do templo, ele faz essa oração a Deus. E vocês podem ler depois, todo o capítulo 8, que ele vai enfatizar que o povo de Israel vai pecar contra o Senhor. E aí ele fala isso, pois quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Salmos 143, verso 2, diz o seguinte: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. É o salmista falando para Deus. Provérbios capítulo 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem é capaz de falar isso? Eclesiastes 7, versículo 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O próprio apóstolo Paulo, aqui na carta de Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 12, ele diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum, porque o seu coração é continuamente mau perante Deus. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, na carta da Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8 e 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu pergunto, diante de tudo isso que foi exposto aqui, que foi lido aqui, caro amigo, você ainda é capaz de dizer que não é pecador? Você ainda é capaz de olhar para o seu coração e dizer que não tem pecado algum? Faço eco às palavras de Paulo: seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Mas se ainda assim você falar baixinho no seu coração, bom, isso não se aplica a mim. O meu pecado é pequeno. Tá certo, eu tenho pecado. Mas
Isso aí que ele está falando é para quem rouba, para quem mata. Meu pecado é muito pequenininho, é quase imperceptível. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse pensamento é a sua natureza pecaminosa falando dentro de você. Sabe quem está dentro de você? O Adão, que está querendo se esconder da presença de Deus e agora está buscando referências para ter o seu pecado menor entre aqueles. Sabe aquele que diz, rapaz, eu peco, mas meu vizinho peca mais do que eu. Rapaz, assim, não vou mentir para você não, eu peco, tá? Eu minto, mas a minha mãe ali é terrível, é pecaminosa demais. Então meu pecado é menor que aqueles. Não existe isso, irmãos, de um pecado maior e pecado menor diante de Deus. O menor pecado, o menor erro que você cometer é o suficiente para te condenar. O menor erro sequer, o menor pecado, já é mais que suficiente para te lançar nas profundezas do inferno. Isso, irmãos, porque você não está pecando contra mim. Você não está pecando contra o pastor da igreja, contra a sua esposa, seu esposo. Você não está pecando contra os seus pais, contra os seus filhos, seus familiares, etc. Não. Primeiramente, você está pecando contra o próprio Deus, aquele que é santíssimo, Senhor, que é triplamente santo. E qual é nosso dever de encarar Deus? É como o profeta Isaías. Ai de mim que eu estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecer. E também devemos dizer como Davi, irmãos, no Salmo 51, verso 4, pequei contra ti somente. Mas se ainda assim você possa ser obstinado como Adão e querer ainda tentar se defender, e talvez você queira falar o seguinte, olhe, eu peco pouco, pecar eu peco, mas eu peco pouco. Ou então eu não peco muito não, peco só um pouquinho, é só uma vez por dia. Mas veja o seguinte, irmãos, bastou apenas um pecado para Adão cair. Bastou apenas um pecado para Adão ser apartado, ser jogado para longe da presença de Deus, ser destituído da gloriosa presença do nosso Senhor. Mas, ainda assim, como um bom Adão, você pode até falar, mas eu tenho um bom coração, Anderson. Deus conhece meu coração, sabe? Eu ajudo muito as pessoas, eu dou sopão para os mendigos lá no centro da cidade, eu dou minha oferta, eu não falto um culto, sabe? Meu coração é que nem uma tarde ensolarada, nem quente nem frio, a grama verdinha, as borboletas voando. Meu coração é isso, é muito bonito, sabe? É a coisa mais linda do mundo. E Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu tenho um coração bom. Eu pergunto, irmãos, será mesmo? Será que o seu coração é tão bom assim? O que nos dizem as Escrituras a respeito do seu e do meu coração? E mais uma vez, vamos deixar que ela fale conosco. Está escrito em Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou em Mateus, capítulo 15, versículo 19: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Será que o seu coração é tão puro, é tão lindo como você imagina que é? Caro irmão, caro amigo, caro ouvinte, entenda que todo aquilo que é nascido da união carnal entre homem e mulher, aqueles que descendem de Adão, carrega em sua natureza o pecado, carrega em seu coração e na sua mente os efeitos do pecado, uma natureza caída, pecaminosa, pois o pecado tem a sede no coração do homem. O pecado se instaurou no coração do homem, não é meramente carnal, mas é no coração do homem. O pecado afetou a vontade do homem. Lembre-se que Adão, primeiramente, pecou na intenção,
no desejo de ser igual a Deus, de ser semelhante a Deus. A primeira coisa a cair, irmãos, a se corromper, é o coração do homem. Ou seja, o seu coração e o meu coração. E as Escrituras traz como o coração, como a sede da vontade e também das emoções. Como está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, declara que, sem exceção, todos, absolutamente todos, caíram. Todos erraram o alvo. Todos, absolutamente todos, se desviaram do propósito para o qual nós somos criados. Como pergunta o nosso catecismo, para qual fim o homem foi criado? Para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nós fazemos isso diariamente? Nós fazemos isso constantemente? Nós glorificamos a Deus ou nós envergonhamos o seu nome? Irmãos, nós somos tão maus, mas tão maus, tão pecaminosos, que não há nada, absolutamente nada que possamos fazer para Deus nos aceitar. Nada. O ser humano simplesmente não comete pecados. Ele é nascido em pecado. É o que vai afirmar mais uma vez Davi no Salmo 51, no verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, você não nasceu em pecado. Você é pecador por natureza. É a mesma coisa. Eu não escolhi nascer negro. Eu nasci negro. É a minha natureza. Está no meu DNA, está no meu gene assim. Eu vou fazer o quê? Mesmo assim é você é pecador. É sua natureza que é pecaminosa. E sabe o que isso significa? Significa que desde nosso nascimento, nós fazemos guerra contra Deus. Desde quando nascemos, a nossa natureza ela é inclinada para o pecado. Nós preferimos amar mais as trevas, odiar a Deus, do que amar ao Senhor, do que se voltasse para Deus. E a não ser que haja uma intervenção divina na sua vida, nós continuaremos a odiar, a ser inimigos e a guerrear contra Deus diariamente. Irmãos, a nossa natureza ela é caída. Como comprovação, só durante as horas que nós estamos aqui, desde 6:30 da noite até agora, já se passaram milhares e milhares de pensamentos caídos no seu coração. Pensamentos maldosos, terríveis, que se fosse para passar todos os nossos pensamentos aqui nesse Data Show, nós preferíamos ser aniquilados do que mostrar para todos o que aqui estão, o que se passou em nosso coração durante 1 hora de culto. E olha que eu estou falando aqui de pecador para pecador. Agora leve isso diante de Deus, que sonda os corações, que sonda os pensamentos, que conhece todas as palavras antes mesmo delas serem ditas. Pense bem, seja sincero. Como você acha que Deus, que é triplamente santo, que habita em luz inacessível, onde homem algum já entrou, Deus, que habita em santidade extrema, que os anjos cobrem os rostos para adentrar na sua presença, devido ao poder, à magnitude da sua santidade. Como você acha que Deus, que é soberano Senhor, se sente a olhar para o seu coração agora? Como? Nós somos tão malignos, irmãos, somos tão maus, nosso coração é tão caído, é depravado, que nós somos capazes de cometer as piores atrocidades deste mundo. Nós temos o mesmo potencial de ser piores do que Hitler, piores do que Che Guevara, do que Judas, do que Caim, devido à maldade, à perversidade que há em nosso coração, coração caído, fétido, podre, maldoso, terrível, obscurecido o coração.
Nós somos capazes de aniquilar aqui a todos, sem pestanejar, sem sentir nenhum remorso. É isso que o seu coração é capaz de fazer. Irmãos, não se engane. Não ache que você é uma boa pessoa, porque você não é uma boa pessoa. Eu não sou uma boa pessoa. Eu não tenho um coração bom. Você não tem um coração bom. O Salmo 14, a parte B do verso 1 até o verso 3 diz o seguinte: são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, se há alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. As palavras ecoam, irmãos, até os dias de hoje. Não há quem faça o bem. Não há quem queira se aproximar de Deus. Se nós vamos deixados, irmãos, em nossas próprias vontades, até hoje, nós estaríamos sendo inimigos ferrenhos de Deus e de Cristo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, já que aqui agora eu demonstrei qual é o seu maior defeito, agora eu vou apontar qual é a sua maior necessidade. Eu creio que aqui alguns colocaram como maior necessidade algo como saúde, emprego, uma promoção no trabalho, dinheiro, paz, felicidade, uma boa família, etc. Mas diante do fato de que seu maior defeito é o pecado, obviamente que a sua maior necessidade é a salvação. Dentro dessa terrível condição pecaminosa em que nós encontramos, surge o nosso segundo ponto da noite, que nós temos a necessidade da graça de Deus. Versículo 24, do texto de Romanos capítulo 3, a parte A, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação, irmãos, é um ato de Deus em que Ele nos declara justos por meio da fé em Cristo Jesus. E é interessante e também é muito importante que temos que frisar que essa justificação ela é gratuita, ou seja, não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para merecê-la, para adquiri-la, para comprá-la. Sendo assim, essa justificação é uma obra exclusivamente de Deus. A graça, ela é um dom de Deus. Mas por que nós não podemos conquistá-la? Por que nós não podemos adquiri-la com nossos esforços, com a nossa força braçal? Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, em Isaías, no capítulo 64, versículo 5, a parte B, versículo 6, diz o seguinte: eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós, como um impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Irmãos, não há nada, absolutamente nada, que eu, que você, façamos para obter a salvação e perdão dos nossos pecados. As nossas melhores obras, a nossa melhor doação, a nossa melhor e maior cesta básica, a nossa melhor ajuda ao necessitado, a nossa melhor intenção está manchada pelo pecado. E isso nos faz, irmãos, ser lançados para fora da presença de Deus. Irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos em Cristo Jesus é por graça. É tudo ação de Deus. Você só veio a Cristo porque, primeiramente, Ele foi até você. Não foi pelo que você fez, pelo que você é, pelo aquilo que você tem. Não, não, não. É tudo por graça. É pela graça de Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 2,
versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós necessitamos, irmãos, todos os dias da graça de Deus. Um segundo sequer longe de Deus, longe da graça do Senhor, nós já estaríamos no mais profundo inferno. Somente Deus, meus amados irmãos, somente Deus é quem pode nos aceitar. Não podemos fazer nada pelas nossas próprias mãos para aplacar a ira de Deus contra nós, contra o nosso pecado. Absolutamente nada. Isso porque tudo de forma graciosa. Ele nos justificou. É Deus quem justifica mediante Cristo Jesus. Não é o seu coração que é bonzinho. Não é a sua oração. Não é o seu louvor que te faz ser aceito perante Deus. É Cristo Jesus somente. É pela graça. Somente por graça. E por meio, irmãos, dessa graça maravilhosa, da graça divina do nosso Deus, chegamos ao terceiro e último ponto. É que nós temos apenas redenção em Cristo Jesus. A parte B do versículo 24 diz o seguinte: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra redenção refere-se ao ato de libertar alguém mediante o pagamento de um preço, o que era comum nos dias de Paulo, naquele contexto ali de escravidão, por exemplo. Um escravo que pertencia ao senhor era redimido quando um outro senhor o comprava com a finalidade de o libertar, de o soltar. Irmãos, nossa atual condição pecaminosa, longe de Deus, nos faz estar na mesma condição de Adão, escravo do pecado. O pecado domina todas as áreas da nossa vida, todas. O pecado nos faz querer fugir de Deus, nos faz estar cada vez mais longe da sua presença. O pecado, irmãos, tenta lhe tirar da presença do nosso Deus. O pecado é um profundo abismo que separa o homem de Deus, fazendo assim a separação que força humana alguma é capaz de romper esse abismo. Humanamente é impossível chegar a Deus, é impossível de entrar nos santos dos santos, é impossível. E como foi dito no ponto anterior, é somente por meio da graça de Deus que nós conseguimos chegar até Ele. Mas isso, irmãos, teve um preço. Deus enviou o seu único filho para fazer essa religação, para romper essa barreira que o pecado levantou. Deus enviou seu filho para ser o elo de ligação, a ponte de ligação entre Deus e o homem. Mas isso teve um preço de humilhação. O pagamento para vencer o pecado era muito alto. O preço era a morte. Lembre-se disso. Se delas comerás, certamente morrerás. Fisicamente e espiritualmente também. Isso, irmãos, teve um preço. Mas tudo isso, o pagamento, foi providenciado pelo Pai. Deus envia seu Filho amado, o seu único filho, a sua alegria e satisfação, como vai dizer John Piper no seu livro Os Prazeres de Deus. Deus envia o Filho que se despiu de toda a glória, deixou o louvor dos anjos, da adoração celestial, desceu despido, nu, desprovido de toda a honra, de glória, dos louvores que ele merecia, abriu mão de tudo isso. Quantas vezes nós não queremos nos rebaixar a algo ou alguém? Nós somos tão orgulhosos perante o Senhor,
perante os irmãos e falar, eu me rebaixar? Não dou o braço a torcer. Veja bem, Deus enviou o seu único filho, o seu filho amado, que estava cercado por glória, encarnou, nasceu e foi colocado em uma manjedoura, porque não havia hospedagem para ele. Foi colocado entre os animais, em um lugar fétido, sujo, e ali estava descansando o Rei da Glória, em sua total humilhação. Durante a sua vida foi perseguido, tentaram lhe matar diversas vezes, passou fome, passou sede, teve que conviver com os mais terríveis pecadores, diariamente suportando as suas afrontas, diariamente suportando os seus pensamentos pecaminosos e maldosos. Em sua paixão, o Filho de Deus, o unigênito, foi preso, foi torturado, chicoteado, pisoteado, foi cuspido, escarnecido. Soldados romanos lhe vendaram os olhos e batiam no Senhor da glória. O Senhor da glória carregou uma pesada cruz, tombando pelo caminho ao caminho do Gólgota. Na cruz foram colocados os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Ergueram o Senhor da glória. E em seu sofrimento, em sua humilhação, continuou sendo escarnecido pelos judeus, pelos romanos. Na cruz, ele carregou o nosso pecado. Na cruz, ele bebeu, tomou o cálice da ira de Deus por completo. Na cruz, ele se fez pecado, pois ele era inocente, sem pecado algum, sem dolo algum, sem erro algum. Naquela cruz, ele satisfez por completo a ira de Deus. Tomou todo o cálice, sem sobrar uma gota sequer. Na cruz, ele carregou os pecados dos seus eleitos. E os puritanos irmãos diziam que na cruz de Cristo, cada gota era um eleito, que ele estava ali remindo, estava sendo derramado pelos seus eleitos. E tudo isso por amor aos seus eleitos, por amor à sua igreja, à sua amada igreja. E ele cumpriu tudo isso para nos justificar, para nos redimir, para nos tirar do reino das trevas, nos transportar para o reino do seu amor. Na cruz, ele rasgou a dívida do pecado e nos comprou para ele mesmo. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Naquela cruz, irmãos, carregando o nosso pecado, o pecado que herdamos de Adão, o pecado, irmãos, que moeu, fez com que Deus entregasse o seu filho para moê-lo. É isso que Isaías vai dizer, moê-lo. Veja o quão pecador nós somos. E nós não somos capazes de suportar o mínimo. O mínimo nós somos capazes de suportar. Para estar em sua presença, para estar em sua casa. Não temos reverência dentro da mesa do Senhor. Esquecemos tudo o que Ele fez. Esquecemos do nosso pecado. Esquecemos do quão miserável nós somos. Esquecemos do quão inúteis, maldosos, malignos nós somos. Esquecemos do quão pecaminoso e depravado é o nosso coração. Esquecemos. O nosso pecado, irmãos, foi demais. Mas ainda assim não foi suficiente para segurar o Rei da Glória no Calvário. E aqui eu concluo. Amigo, você que me escuta,
O único que pode vencer o seu maior defeito é Cristo Jesus. Ele é a sua maior necessidade hoje. Não amanhã, não próxima semana, não próximo culto, não próxima ceia. É hoje, agora. Se a terra abrir a boca e lhe engolir vivo, onde está a sua esperança? Onde? Onde é que você vai se agarrar? Onde está o seu coração nesta noite? É em Cristo Jesus? Ou nos seus pecados? Nos seus desejos? Nas suas vontades? Cristo Jesus é o único que tem poder sobre o pecado. Ele que venceu o pecado. É Ele que pode te redimir, que pode te lavar, que pode te purificar, tirar toda a sua impureza. Ele é poderoso para te salvar, pois Ele venceu o poder do pecado e venceu o pecado. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, pois o pecado não é maior do que o seu amor. Jamais, jamais. E se você, durante esta mensagem, chegou à convicção de que você, de fato, está perdido, de que você é um pecador, que o seu estado de queda é terrível diante de Deus, clame por perdão, invoque a Deus, invoque o seu nome, pois Ele é poderoso para te salvar. E se você ainda, durante essa mensagem, não teve a convicção de que você ainda é pecador, se preocupe. Se preocupe. Tenha motivos para ir para casa desesperado. Tenha motivos para ir para casa desesperado, torcendo para não morrer durante o caminho. Porque o fim vem. O seu fim virá. E onde estará a sua esperança? Em qual lado você estará diante do trono de Deus? Do lado daqueles que serão vindos e benditos de meu Pai? Ou daqueles que apartam de mim que eu não te conheço? Confesse seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Mude suas ações. Entregue o seu coração somente a Deus. Confie somente em Deus. Não em suas obras, não naquilo que você pode fazer. Esqueça isso. Confie plenamente o seu coração, a sua vida, a sua salvação na mão daquele que venceu o pecado. Irmãos, graças a Deus que nós temos Cristo Jesus. Então, se você está respirando nessa noite, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Se arrependa. Entregue o seu coração nas mãos de Deus. Renuncie os prazeres desse mundo. Renuncie os prazeres dessa carne. Pois tudo é vão. Logo vai se acabar. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele falar. A salvação pertence a Deus. Pertence ao Senhor. Arrependa-se do seu pecado hoje. Pois pode ser que ainda hoje o juiz de toda a terra irá te julgar para toda a eternidade. Ore comigo mais uma vez. Ó Senhor, Deus amado, ó Deus, eu tenho certeza e tenho convicção, Pai, de que a Tua palavra ela foi pregada aqui nesta noite. Ó Senhor Deus, eu sei também claramente de que eu não posso fazer nada, Pai, somente o Senhor que pode fazer alguma coisa. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece aqui, Pai, cada coração que está aqui, cada mente que está aqui, Senhor. Ó Deus amado, Deus santo, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, em quem nós temos a salvação. Porque, Pai, nosso coração é caído, é pecaminoso, é terrível. E, Pai, se depender de nossas mãos, se depender, Pai, de nossas forças, nós já estaríamos no inferno, Senhor. Ó Deus, nos dá força, nos envolve com o Teu amor, Senhor Deus.
Que o teu Santo Espírito, ó Pai, haja cada dia mais em nossas vidas, te buscando, Pai, para ti mesmo. Ó Senhor Deus, restaura nosso coração e nossa comunhão em ti, Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos, ó Pai. Nos dá vida, Senhor Deus, cada vez mais. Ó Pai, também vou te rogar pelos aqueles que ainda não te entregaram a vida. Aqueles, ó Pai, que ainda não reconhecem o seu senhorio. Ó Senhor Deus, se assim for a sua vontade, age, Pai, nessas vidas, Senhor. Ó Deus amado, Deus Santo, que o seu Santo Espírito faça como fez com o nosso coração, quebrando para o coração de carne, de pedra e colocando o coração de carne, Senhor Deus. Age, Pai, em nosso coração e em nossa mente. E nos arrebata, Pai, para ti mesmo, a fim de que, Pai, nós estejamos plenamente cheios, contentes e alegres em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.